Olá, amigos do IGESE, sejam bem-vindos a mais um Palestra e Prosa, nessa quarta-feira, véspera do feriadão da Semana Santa. Sejam todos bem-vindos, né? E eu já quero chamar para a nossa sala virtual, nosso convidado da noite, Arthur Azevedo. Oi, Arthur, tudo bem? Deixa eu falar o currículo do nosso convidado. Ele iniciou os estudos da doutrina aos 13 anos, em 1984. Quando você estava iniciando, ô Arthur, eu estava formando na universidade, viu? No Grupo Espírita Pestalozzi, em Nova Friburgo, aos 22 anos, 1993, atuou como orientador de mocidade da União da Mocidade Espírita de Niterói, um centro tradicional da cidade. Ao mesmo tempo, colaborou como evangelizador no grupo de apoio ao menor, GAM, hoje Casa de Batuíra e Unidade Lar Fabiano de Cristo, que prossegue no trabalho de assistência junto aos moradores de populosa favela em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 1999, foi eleito presidente do centenário Centro Espírita Friburguense, na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sendo que por cerca de 4 anos apresentou, juntamente com o confrade José Manuel Ferreira Barbosa, 2 programas espíritas em rádios locais, Friburgo AM, Conquista FM, e um programa de TV Zoom, Canal 10. De volta a Niterói, foi orientador dos estudos da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro e membro da Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro. Já promoveu estudos em formas de palestra em cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Maranhão. Possui 3 obras publicadas: Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio? Espiritismo versus Ramatidismo e Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica. Foi prefaciador de 5 livros: Espiritismo e Política, de Paulo Santos, O Primado de Kardec, de Sérgio Aleixo, Breve História do Espiritismo, de Fabiano Vidal, e Allan Kardec e suas reencarnações, e Reunião de Obsessão, Momento de Acolher Espíritos em Desarmonia, ambos de Paulo Neto. Esse é o currículo do nosso convidado de hoje. E para a gente iniciar bem a nossa live, né? Vamos fazer a nossa prece. Eu peço para todos vocês, né, mentalizar agora, fechar os olhos, mentalizar nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, queremos agradecer a oportunidade de podermos estar aqui nesse momento, estudando a sua palavra, estudando essa doutrina maravilhosa, doutrina espírita, né? Compreendendo o seu evangelho à luz desse Consolador prometido. Senhor Jesus, abençoa a todos aqueles que estão nos assistindo agora, abençoa todo o nosso planeta, ao nosso palestrante da noite, Arthur Azevedo, e que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Bom, sem mais delongas, né, Arthur? Eu deixo você na nossa sala virtual para tratar do nosso tema da noite, né? Que é sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos nessa, tá bom? Daqui a pouco eu volto, gente. Fiquem com o Arthur. Obrigado, Isabela. Obrigado, pessoal. Vocês que estão aí nos assistindo, né? O Ivan, a Olga, a Glória, Áureo, Fátima, Olívia, Lili Fará, enfim, né? Agradecemos aí o Marcos, a Dene Guimarães, enfim, todos que deixaram aí o seu boa noite e estão aqui com a gente. Bem, mais uma oportunidade de nós refletirmos, né, só agora, desta feita, sobre um tema que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro, né, que nós todos apreciamos
e que sempre nos traz, sim, mensagens de alento, mensagem de pacificação, mensagens de amor, mensagens de perdão e tudo mais. No entanto, é justamente nesse livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós mais encontramos alertas da espiritualidade, muitos deles alertas advindos do próprio Jesus, que constam no Novo Testamento, né? Constam, portanto, da Bíblia, né, que é um livro que engloba aí o Antigo e o Novo Testamento. E, por vezes, Jesus fez uma série de discursos, né, nós podemos dizer assim, em que ele nos alerta sobre uma série de coisas. E o Espiritismo, enquanto terceira revelação de Deus para a humanidade, dando sequência às revelações, só que agora de uma maneira mais clara, estamos em novos tempos, né, novas necessidades, talvez, novos desafios, né, vem enfatizar a mensagem de Jesus e dar-lhe aí maior esclarecimento, uma vez que a humanidade, embora estejamos ainda distantes do que nós consideramos o ideal, avançou bastante, né? A nossa compreensão acerca das leis que nos regem, das leis naturais, até das próprias leis de Deus, está realmente mais ampliada, uma vez que houve realmente um avanço intelecto-moral que está aí numa constante, né? A lei do progresso se fazendo valer, né? Assim como os espíritos, a humanidade também progride, os mundos também progridem. Claro que, por vezes, não é na velocidade que nós desejaríamos, mas a lei do progresso está sempre em ação. Então, quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo específico, né, que é o capítulo 21, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas, nós nos deparamos com uma série de aconselhamentos, de advertências, que nós notamos ainda nos são muito úteis nos dias de hoje. Não é algo que ficou lá 2000 anos atrás, que é válido apenas por uma determinada época. Talvez nós estejamos necessitando de refletir sobre isso mais agora, talvez, do que há algum tempo atrás, né? Nós iremos dizer o porquê que nós achamos isso. Nós podemos até adiantar, nós achamos isso porque nós hoje temos uma grande facilidade na comunicação. Antigamente, não tínhamos isso, não tínhamos sequer o telefone, internet, nem pensar, e foi justamente com a internet em que houve uma massificação e uma democratização da comunicação. A internet, claro, caminha rapidamente para atingir todos os 4 cantos do planeta. Há ainda quem não tem acesso, mas isso vem num crescendo e nós acreditamos que com as novas tecnologias, como, por exemplo, a internet via satélite, todos, por mais distantes que estejam, terão aí acesso, né, a se comunicar através desse meio, desse mecanismo muito útil para a humanidade. No entanto, tudo tem o seu lado bom e tudo pode ser utilizado negativamente. Então, a internet nos ofereceu muitas facilidades, muitas vantagens. Hoje nós não precisamos tanto nos movimentar a grandes distâncias como antigamente, né, onde os indivíduos tinham que, né, às vezes, caminhar léguas para fazer suas compras, para, enfim, resolver os seus problemas. Hoje, né, vocês conhecem aí os aplicativos que você faz até as compras pela internet e vem entregar na sua casa. Enfim, uma série de facilidades, pagamentos no banco, etc, etc. E, né, vendo esse lado positivo, longe de nós querermos que que esse mecanismo deixe de existir, no entanto, como tudo, há indivíduos que
não tem se utilizado, né, como deveria desse meio, né? Às vezes, esse mecanismo, esse meio de comunicação acaba sendo utilizado para divulgação e ampliação de uma série de conceitos, de uma série de ideias, né, que não são compatíveis com o bem, compatíveis com a ética, compatíveis com a moral, compatíveis com os interesses gerais da humanidade, das pessoas, né? E por que não dizer da humanidade? Então, nós percebemos aí que hoje todos têm voz, né? Todos podem abrir um canal, por exemplo, no YouTube, nas redes sociais, por exemplo, e divulgarem aquilo que pensam, aquilo que acham que é o correto, as suas ideias, enfim. O que nós achamos, a princípio, muito bom. Mas vocês devem perguntar, bem, mas o que isso tem a ver com falsos cristos e falsos profetas? Nós iremos nos aprofundar mais, mas vamos dar uma pequena viajada aqui. É claro que é um capítulo muito longo, não vai dar para nós lermos tudo ou comentarmos tudo, mas podemos iniciar essas nossas reflexões com o entendimento do que vem a ser falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos se constituem, né, nos messias, né? Quer dizer, os falsos messias, porque, na verdade, não se acha a palavra Cristo no texto original dos evangelhos. O que nós encontramos lá é a palavra Messias, né? Então, falsos messias. Porque Cristo, na verdade, deriva de uma palavra grega, né? Christos, que quer dizer ungido, né? E só foi aí utilizada depois. No texto mesmo original que nós temos é a palavra Messias. Então, o que seria o Messias? Seria um grande revelador espiritual. Um espírito de uma alta categoria, né, que já bem avançado na senda da evolução espiritual, do progresso espiritual, e que vem à Terra, esses espíritos, dessa qualidade, desse grau evolutivo, volta e meia vem à Terra para nos ajudar a compreendermos melhor as leis de Deus. Então, nós tivemos ao longo, né, da história da humanidade uma série de reveladores, sendo o maior deles, conforme nos ensina a própria doutrina espírita, foi Jesus, né? Jesus que, um espírito puro, um espírito que aqui esteve uma única vez, porque possivelmente quando a Terra começou a abrigar seres humanos, Jesus possivelmente já era um espírito de uma ordem superior e aqui não precisava encarnar mais. E quando o fez em missão, né? Sendo aí um dos exemplos, ou o maior exemplo, de um verdadeiro Messias. Só que aqui eles estão nos alertando sobre os falsos Messias, né? Então, nós temos essa distinção. E o que seriam os falsos profetas? O que seria um profeta? Kardec, inclusive, fala, né, que às vezes as pessoas confundem um pouco, achando que profeta é apenas alguém que tem o dom da profecia ou da predição, isto é, de prever atos futuros. E não é só isso, na realidade, né? Um profeta é um instrutor, né? Muitas das vezes pode ter ou não até dons mediúnicos, mas, de maneira geral, um profeta se pode categorizar como um instrutor. Não chega a ser um espírito tão adiantado como o de um Messias, né? Não efetivamente não é, mas tem essa missão de levar as palavras ou os ensinos desses Messias, desses reveladores adiante. Então, nós temos, de um lado, né, os falsos Messias e também os falsos profetas, né, que são espíritos de categorias diferentes, né, tanto os Messias quanto os profetas. E o que nós depreendemos daí é que há indivíduos, sejam eles encarnados ou desencarnados,
que se fazem passar por Messias e se fazem passar por profetas, né? Por isso se constituindo falsos. E Jesus nos alerta em relação a eles. Porque se não houvesse um perigo nisso, não haveria Jesus de nos alertar sobre eles, não haveria razão disso. Jesus, como espírito de uma ordem superior, jamais gastaria o seu tempo em nos aconselhar sobre algo que fosse inútil, não é mesmo? Só que muitas das vezes nós nos olvidamos disso. Nós achamos que as coisas estão todas sob o controle, que nós jamais seremos enganados, que, enfim, nós estamos livres, né, da ação dos falsos cristos e dos falsos profetas. E isso, infelizmente, não é verdade. Quando nós compreendemos, né, que nós somos ainda um mundo de provas e expiações, onde a grande maioria dos espíritos aqui encarnados, ou mesmo os desencarnados, são espíritos de uma terceira ordem, isto é, espíritos imperfeitos, nós vemos que a existência de falsos messias e falsos profetas está dentro de algo que nós já podemos esperar que aconteça. E, como dissemos anteriormente, o espiritismo, né, segundo a nossa crença, né, os estudos que todos nós temos e obtemos através da codificação, seria a terceira revelação de Deus para a humanidade, nessa sequência lógica de revelações. E, obviamente, que isso incomoda muita gente, seja novamente encarnados quanto desencarnados, porque esses ainda são irmãos nossos que se regozijam no mal, né? Eles ainda não despertaram, assim como também nós nos despertamos para muitas coisas, né? Porque ainda somos espíritos imperfeitos, mas essa categoria de espíritos são espíritos mais recalcitrantes no mal. Eles são mais, digamos assim, teimosos, né? Para enxergarem a luz, né? A luz do conhecimento, a luz do comportamento ético-moral, a luz do melhoramento espiritual. E aí nós sabemos, né, que há todo o interesse da parte dessa categoria de espíritos para que as coisas permaneçam como estão ou, se puder, né, se eles puderem agir dessa maneira, inclusive piorem. É algo que eu sei que é difícil da gente conceber, né? Muitos de nós, poxa, mas como que alguém pode ter prazer em fazer o mal? Mas a gente começa a ler as páginas policiais, muitas das vezes, a gente vai, infelizmente, se deparar com esse outro lado, né? De indivíduos ainda dominados pela crueldade, enfim, esses sentimentos mais vis e baixos possíveis, né? Cometendo toda uma série de covardias e de injustiças contra o seu próximo. E a mesma coisa ocorre porque no mundo espiritual, uma vez que esses espíritos, esses indivíduos vão um dia desencarnar, e não é porque irão desencarnar que vão se tornar santos ou melhores de um dia para a noite, né? Nós sabemos bem que não é assim que acontece. Claro que ocorre o arrependimento e tudo mais, que já é um grande passo, mas daí realmente eles conseguirem, ou nós conseguirmos nos livrarmos de todas as paixões de imediato, é algo muitíssimo raro, né? Então, quando nós vamos ver lá o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos deparamos inicialmente no comentário de Kardec acerca de uma passagem de Lucas, onde ele diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as mais do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que a gente percebe aqui dentro desse simbolismo do Evangelho segundo Lucas, né? Lá em 6, 43 a 45? Que a gente deva refletir se
ao julgarmos, digamos assim, ou avaliarmos se a árvore é boa ou não, pelos seus frutos, né? Pelos frutos que ela dá. E que nós não devemos esperar, por exemplo, como diz aqui, não se colhe figos em espinheiros. Claro, nós não devemos esperar coisas boas daquilo que é patentemente mal, ou negativo, ou ruim. Né? Então, não devemos ter falsas esperanças, porque de um espinheiro jamais vai sair um figo, né? Como Lucas nos diz ali. Nem das sarças nós obteremos cachos de uvas. Né? Então, diz o seguinte, de que a boca fala do que está cheio o coração. Claro que os falsos messias ou os falsos profetas vão procurar se utilizar de boas palavras, porque eles não querem ser descobertos. Então, nós temos que passar a ver as coisas além das palavras, e sim pelos frutos. O que seriam os frutos? As obras. Tá, mas será que realmente nós poderíamos parar por aí? Será que as obras, como é que nós podemos compreender as obras? Será que essas obras realmente são um sinal inequívoco de que a árvore é boa? De que aquele indivíduo, aquele grupo de indivíduos realmente estão comprometidos com o bem? Bem, nós vemos que no terreno da religião, de maneira geral, infelizmente, nós temos uma série de movimentos que mostram muitas obras, né? Tanto as obras materiais, quanto algumas obras que nós temos também como obras espirituais. No entanto, verificamos que, mesmo com essas obras que aparentemente nos impressionam os olhos, né, nos impressionem as vistas, né, e os sentimentos, por vezes nós nos enganamos. Né? Quem aí não conhece, né, o caso aí, mais ou menos recente, alguns poucos anos atrás, onde tivemos um médium que vinha fazendo uma série de trabalhos, né, nessa área mesmo mediúnica, da cura, né, operações espirituais, e depois, infelizmente, né, veio a baila de que por trás daquilo tudo existia um lobo em pele de cordeiro, né? Um lobo travestido de ovelha, onde por trás daquela boa obra, daquela boa intenção, né, se encontrava um indivíduo que estava ali cometendo uma série de crimes contra um sem número de pessoas, de indivíduos. Outro exemplo que nós tivemos algum tempo atrás, inclusive comentamos no nosso canal, quem ainda não conhece o nosso canal é o Arthur Azevedo, Difusão Espírita, no YouTube, onde nós tratamos, por exemplo, de um guru indiano, né, que por muito tempo reuniu milhões e milhões de seguidores. Qual era a sua obra? Era uma série de mensagens de cunho moral muitíssimo interessante, onde ele conclamava a fraternidade pela fraternidade universal, a união de todas as religiões e dos religiosos, em prol de um bem comum, e erigiu hospitais e escolas. Né? Então, tudo aparentemente maravilhoso. Né? No caso, era um guru que, inclusive, além dessas obras todas, dessas mensagens tão bonitas, chegava a materializar objetos, coisa que impressionou, inclusive, a muitas figuras do próprio movimento espírita brasileiro que tiveram a oportunidade de ir à Índia visitá-lo. Então, ele foi capaz de enganar até criaturas, né, que saberiam, a princípio, reconhecer, né, o que é bom e o que é mal, né, até mesmo pela sensibilidade que detém. No entanto, o tempo é o senhor da razão, e esse guru aí, né, que poderia ser já considerado aí um profeta, né, mostrou a sua verdadeira faceta.
foram descobertos também uma série de crimes de ordem sexual, pedofilia, desvio de dinheiro, né? Uma vez que ele dizia que todo o dinheiro que ele recebia era para as obras, e o que se descobriu depois é que ele era detentor de uma fortuna monumental, e que parte dessa fortuna, uma pequena parte, obviamente, foi utilizada para a construção de hospitais e escolas, né? Em que, em conluio com políticos, ele conseguia uma série de abatimentos fiscais, né, de reduções de impostos, né, com o qual auferia ainda mais dinheiro. Depois da sua morte, sendo que ele, antes de desencarnar, já possuía toda uma ficha corrida de crimes, inclusive assassinatos, né, e como já falamos, crimes de pedofilia e também de desvio, né, de impostos, problemas aí com o fisco indiano, acobertado por uma série de políticos influentes da época, né? E depois do seu desencarne, se descobriu que dentro das dependências onde ele residia, que era um grande palacete, estava lá uma fortuna avaliada em quase $1 bilhão, né? Quer dizer, o indivíduo tinha se tornado bilionário, enquanto que, para os outros, ele propugnava pela simplicidade, pela pobreza, pela caridade, né? E toda uma série aí de virtudes que ele mesmo não acreditava, ele mesmo não abraçava. Então, é claro que nós não temos a menor satisfação, nenhum prazer em apontar esses indivíduos. No entanto, o mal muitas das vezes nos serve de lição para nos despertar. Inclusive, Deus, né, permite que isso aconteça para o nosso próprio aprendizado. Né? Porque as pessoas às vezes questionam, poxa, mas como é que Deus permitiu, né, que uma coisa dessa acontecesse, que indivíduos assim enganassem a tantos? Pois é, primeiro porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né? E em segundo, o mal chega a prosperar até determinado ponto para que também nos sirva de lição, né? Primeiro, como um aprendizado para que nós não o cometamos, né? E em segundo, para que a gente possa enxergar melhor o bem, né? É mais ou menos como alguém só saber o que é a luz na medida que ele abraça a escuridão, né? Você só passa a valorizar aquilo que você tem quando você perde. Então, quando você muitas das vezes passa por uma dificuldade, e aí que você vai valorizar os bons momentos. Então, o mal por vezes prospera, o engano, né, a mentira por vezes prospera, para que nesse aprendizado nós possamos tirar o melhor. É claro que o ideal é que não houvesse nada disso, né? Mas como falamos no início, isso é bem próprio de um planeta de provas e expiações. Isso é bem próprio de espíritos de terceira ordem, que ainda estão muito, porém muito distanciados ainda da perfeição. Então, o que nós temos que fazer? Nos acautelar, né? E, obviamente, não seguirmos esses exemplos, né? E procurar termos aí todo o cuidado para que não sejamos vítimas desses falsos profetas e desses falsos messias. É justamente isso que consta em Mateus, né? Onde onde consta, né, a mensagem de Jesus dizendo o seguinte, né? Porque tudo isso Jesus que teria dito. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces, quer dizer, vorazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças, quer dizer, então perceba que Mateus confirma aquilo que está em Lucas. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Então, a mensagem de Jesus está bem clara aqui, praticamente se utilizando das mesmas palavras. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons.
toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las eis, pois, pelos seus frutos. O que seria isso, né? Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. É que a verdade sempre aparece. E esse fogo é o fogo da consciência desses indivíduos, né? Quando se deparam no mundo espiritual com o mal que fizeram, com o engano que provocaram, né? Com o desengano que fizeram, que fez com que muitas das vezes a fé das pessoas esmorecesse. Né? Quantos não são os indivíduos que acabam deixando, né, de lado o caminho da religião, o caminho do melhoramento, porque às vezes se decepcionaram, tiveram grandes decepções. Por quê? Se deixaram levar por falsos profetas, ou mesmo falsos messias, por falsos cristos. Né? E aí vem a desilusão. Né? Vem a desilusão. Então, Jesus nos pede, né? Guardai-vos dos falsos profetas. E ainda diz o seguinte: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Né? E aí continua dizendo, levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Exatamente aquilo que nós adiantamos. Né? Quer dizer, que esse tipo de ação desses maus espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, provocam em pessoas desilusões. Agora, onde que entraria o movimento espírita aí? Maior cuidado devemos ter ainda, porque justamente é o movimento espírita um dos alvos favoritos desses espíritos, né? Tanto encarnados, né? Porque se eles estão na erraticidade, podem voltar a encarnar, e aqueles que também estão desencarnados. E é por isso que nesse mesmo capítulo nós encontramos mais adiante a seguinte advertência, que muitos de nós já conhecemos, muitos de vocês já conhecem, tenho certeza, que está lá em João, né, em sua primeira epístola 4:1, que é: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Né? Então, essa advertência é muito importante, né? Porque muitas das vezes nós, no meio espírita, temos baixado a guarda. E temos aí nos deixado influenciar, muitas das vezes, apenas, às vezes, né, existem processos que ocorrem localmente dentro de uma casa espírita, outros que acabam se espalhando mais, se tornando quase como um problema coletivo, que, no caso, nós podemos designar até como uma obsessão. Nós já tivemos notícias, já presenciamos centros que estavam em total processo de obsessão coletiva, porque muitas das vezes deram espaço, deram guarida em suas reuniões mediúnicas a espíritos mal intencionados, que se faziam passar por bons espíritos. E começaram a dar instruções e relatar coisas ou dizer coisas que desarmonizaram aquele centro espírita, desarmonizaram os trabalhos e os seus colaboradores. Outras vezes, esse problema acaba se dando de uma maneira coletiva. Espíritos que se passam por espíritos superiores e vêm trazendo uma série de mensagens que causam muito ruído, causam muito barulho no movimento espírita, né? Fazendo com que muitas das vezes os espíritas se dividam por questões de segunda ou até terceira importância, né? Trazendo debates inócuos, trazendo pseudo-revelações que só vão trazer confusão, debates que não vão levar a lugar nenhum, né?
questões cheias de exotismo, cheias de heterodoxia, né? Revelações fantásticas, né? Pseudo-revelações, na realidade, né? Que não vão agregar em nada. E aí, muitos médiuns, né? Incautos, ingênuos, dão abrigo a esses espíritos e acabam, né, muitas vezes psicografando mensagens que às vezes se tornam até livros, por também descuido das editoras, que acabam trazendo todo esse problema, né, toda essa questão de divisão dos espíritos. Tá? Então, isso realmente é muito, muito grave. E isso é tratado, né, mais adiante em relação aos falsos profetas da erraticidade, né? Onde Kardec nos diz o seguinte: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E, para melhor fascinarem, e esse é um problema que nós falamos, né? O que é a fascinação? É um tipo de obsessão, é uma modalidade de obsessão, tida por Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, como o tipo mais grave de obsessão, chegando a ser pior do que a possessão, por exemplo. Então, para vocês verem a gravidade da questão, né? Não estamos, obviamente, aqui querendo fazer terrorismo para que todo mundo fique apavorado, nada disso, né? A mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo é muito clara, né? Não vem para fazer sensacionalismo, mas vem como um alerta para que nós o quê? Nos utilizemos do senso crítico. Por vezes, a gente acha que a crítica é algo por si só ruim. Não. Depende de como ela é feita, onde que ela é feita, o momento em que ela é feita. E, às vezes, nós não precisamos exteriorizá-la. Se nós, por exemplo, às vezes, estamos num centro, né? Vamos falar assim uma coisa bem prática, né? Para a gente cair, né, na nossa realidade assim mais próxima. Nós estamos no centro, nós estamos vendo que o centro está mais ou menos nesse caminho da fascinação, dos problemas de práticas antidoutrinárias, de, enfim, irregularidades acontecendo aqui e ali. Nós, obviamente, vamos procurar fazer um esforço de alertar, de falar, de chamar o presidente no canto, né, e conversar e expor a situação. Agora, se nós não formos ouvidos, o que nos resta? Podemos nos afastar, podemos procurar um outro centro, isso vai depender muito da situação, né? Não existe uma receita de bolo, mas nós, para não provocar ainda mais celeuma, para evitar um escândalo ainda maior, às vezes o silêncio é a melhor solução, né? Mas isso, obviamente, vai depender. A gente vai fazer um esforço, né, para tentarmos estudar a situação, primeiro estudar a situação, pesquisar, ver se realmente aquilo tem todos os caracteres de uma obsessão e tudo mais, para aí, então, a gente estudar o que vai fazer, porque cada situação, às vezes, se apresenta diferente da outra, né? Então, não tem uma linha 100% correta para todas as situações. Então, Kardec está nos advertindo aqui, né, que, para melhor fascinarem, esses falsos profetas da erraticidade, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Claro que hoje, né, pessoal, quando vem um espírito dando comunicação, se utilizando do nome de Jesus, de Maria, dos apóstolos, dos evangelistas, de um profeta do Antigo Testamento, as pessoas já estão mais, assim, premunidas em relação a isso, né? Logo, ficaria fácil
para qualquer um verificar que se trata de uma mistificação, né? Às vezes uma mensagem apócrifa, assinada por um espírito que assina, né? Um espírito que assina, como, por exemplo, Francisco de Assis, e, na verdade, não é nenhum Francisco de Assis que está ali. Então, a gente tem que estudar o quê? O conteúdo da mensagem, como aquele espírito vai se comportar nas reuniões, se ele vai vir com novas mensagens, se as mensagens vão manter aquele critério, né, de sensatez doutrinária, de sensatez evangélica, para então a gente, né, mas a princípio, quando o espírito se apresenta numa reunião mediúnica, ostentando um nome famoso, já é motivo para a gente ficar atento, né? Então, esse é o primeiro indício, digamos assim. Então, é isso que está dizendo, ó, espíritos que se apropriam sem escrúpulos de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Agora, é claro que a espiritualidade inferior vai observando e vai se utilizando de novos expedientes. Por vezes, o espírito não se apresenta assinando um nome famoso, mas ele diz trazer as credenciais espirituais superiores. E, às vezes, conta uma história. Nossa, eu fui um grande condutor, um grande profeta, um grande líder espiritual em determinada época da humanidade, enfim, aí começa a citar alguns lugares mais místicos e tudo mais, e se apresenta, às vezes, com roupas especiais e tudo mais, de modo a impressionar, né? Impressionar os médiuns, impressionar os dirigentes da reunião e tudo mais, para melhor passar, né? Para melhor ser acreditado. Né? O que os espíritos querem é serem acreditados, porque se não acreditarem nele, o segundo passo não vai vir. As instruções que eles vão repassar não vão ser seguidas. Né? Então, a primeira coisa que acontece é eles, com esses espíritos, é eles tentarem se revestir de uma autoridade espiritual que, na verdade, eles não possuem. Né? Então, essa é a tática que eles se utilizam. Tá? E aí, Kardec prossegue dizendo: são eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. O que acontece com grande frequência, pessoal? Por exemplo, o espírito começa a dizer o seguinte: nossa, olha, essas instruções que eu estou passando para vocês é porque vocês são um grupo muito especial. Vão vir um pessoal aí, vai vir um pessoal aí de outros centros, vão dizer que está tudo errado. Mas olha, não acreditem neles, não. Eles estão todos errados, tá? Então, se eles vierem tentando mudar isso que eu estou dizendo para vocês, não deem bola para eles, não. Rechaçem-os. Né? Deixem eles para lá, eles são obsidiados, eles não querem o avanço do bem. Então ele começa a tentar mostrar para o grupo que aquele é um grupo escolhido, que vai ser alvo, né? Que vai receber mensagens especiais que os outros não estão preparados para receber. Só aquele grupo ali, só aquelas pessoas, porque elas são muito especiais. Porque em outra encarnação eles estiveram juntos, uma espécie de confraria espiritual. Isso já vem de muito tempo. Lá em continentes perdidos, como Atlântida, como o Egito Antigo, que o dirigente já foi um faraó, né? Que o fulano de tal foi uma grande personalidade, que agora estão todos reunidos de novo. Então, isso é para atiçar o orgulho, a vaidade daqueles que estão ali, e ele possa, então, mais facilmente dominar. Então, pessoal, essas são algumas considerações, né? Obviamente que o tempo não nos permite ir muito além, mas apenas uma pincelada, né? Para que vocês, inclusive, tenham, quem não se recorda de ter lido esse capítulo do Evangelho do Espiritismo, vá lá, né?
veja com atenção, tentem sempre descolar o texto, né, de modo a que aquilo possa servir de ensinamento para o nosso dia a dia, tanto dentro do centro espírita quanto fora dele, né? E porque essa mensagem, essa advertência que nos foi trazida por Jesus, como dissemos anteriormente, é de grande valia até hoje. E nada melhor do que nós, espíritos, que temos todos os instrumentos de análise, né, temos atenção a isso para que o nosso movimento espírita, começando do centro que nós frequentamos, possa ser realmente, continuar sendo um farol de luz, sempre de braços dados com a verdade e também com o compromisso de levar consolação, sim, mas também levar toda essa informação importante a todos nós, para que amanhã ou depois não sejamos vítimas dos falsos profetas e dos falsos messias. Isabela, passando a palavra para você. Nós temos aqui a interação do pessoal, né? Sim. E tem uma pergunta aqui do Marcondes Moreira, quando você falou do guru indiano lá, né? Aí ele coloca aqui, ó, por que esse guru conseguiu enganar espíritas cérebres e por que os mentores não os alertaram? Olha só. Marcondes, nós gostaríamos de responder de maneira completa essa pergunta, principalmente a segunda. Por que os mentores não os alertaram? Realmente é uma pergunta complicada, porque, inclusive, a pessoa em questão disse ter ouvido da sua mentora de que aquele era um avatar, que era um espírito de muita luz. Né? Então, é realmente muito complicado. Mas isso não é feito para descredenciar os médiuns, tá? Ou esse médium em particular, esse divulgador em particular. É apenas para nos demonstrar que não existe médium infalível. Isso, inclusive, consta do Livro dos Médiuns, onde nós encontramos que não há médium perfeito na Terra, e assim os menos enganados. Então, que isso nos sirva de alerta de que médium não é onisciente, médium não sabe de tudo, médium não é onipotente, não é nenhum semideus que ele vai identificar o erro logo no primeiro olhar. Não, o médium é uma figura como nós, apenas com uma faculdade, né, mais ostensiva, uma vez que todos nós somos médiums, só que alguns têm uma mediunidade mais ostensiva e podem trabalhar diretamente com ela, e que tem, muitas das vezes, as mesmas fraquezas, as mesmas limitações que nós, que não temos mediunidade ostensiva, temos. Né? Então, eles também podem se iludir acerca de pessoas e também acerca de doutrinas. Exatamente, tudo depende também, né? Por exemplo, tem a questão do animismo também, né? Na mediunidade. Muitas vezes, se o médium não consegue identificar isso aí, ele pode ter uma autossugestão, né? Isso é meio complicado, né, Arthur? É complicado Bastante. mesmo. Bastante. A pergunta do Marcondes foi muito boa, né? Sim. E a Fátima Soares está dizendo aqui, ó, que lembrar que eles utilizam a fragilidade das pessoas para explorar a fé. Né? E as pessoas estão necessitadas, né, de amparo. Olha o depoimento aqui da Lili Fará. Ela fala que ela mesma foi enganada por um falso profeta num momento muito frágil na vida e não tinha ainda o conhecimento da doutrina espírita. Uma coisa interessante que fala no capítulo 21 lá do Evangelho, no item 9 lá, que fala dos caracteres do verdadeiro profeta, né? Aí ele fala assim, ó, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos se dão eles próprios como enviados de Deus. Então, ele até dá a dica aí para a gente começar, né, a identificar. Ele diz assim,
o primeiro, que é o verdadeiro profeta, né? É humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e com todos os mendazes. Parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Quer dizer, está sempre mostrando alguma coisa. Mas aquela questão do guru indiano realmente era muito difícil, porque ele sabia seduzir as pessoas e passava-se por humilde, né, Arthur? Exatamente, ainda fazia prestidigitações mágicas, ilusionismo, dizendo que, na verdade, ele estava materializando objetos, enquanto não estava Atualizando. materializando coisa nenhuma, era mero ilusionismo. Pois é. Então, é uma coisa complicada, mas eu tive uma live aqui com o Jefferson Belomo. Eu não sei se eu estava assistindo a live dele, ou se foi na nossa live aqui que ele falou. Ele falou um negócio muito interessante. Falou assim, que na casa espírita, né, em qualquer lugar, qualquer igreja, você vê as pessoas ali praticando o espiritismo. Então, elas são espíritas ali, beleza. Mas fora dali, nem sempre elas fazem a mesma coisa. Que antigamente você demorava a descobrir isso porque a pessoa ficava restrita ali, né, no centro espírita. Mas hoje, com as redes sociais, as pessoas acabam se revelando. Então ele falou assim, gente, hoje é muito fácil a gente perceber as coisas, né? É mais fácil do que era antes. É. Porque mesmo que a pessoa tome todos os cuidados, né, não, Arthur? Ela enganar o tempo todo, ela não vai conseguir. Não é Exatamente, mesmo? Isabela. Olha aqui a Fátima. A fé de muitos esfriará, não será poucos. Teremos que permanecer no caminho do bem, apesar de tantas maldades. É. E Exatamente. agora, né, a gente já está chegando no finalmente, e o nosso querido convidado tem uma próxima live, né? Porque ele não quer fazer propaganda da próxima live para a gente Ó, maratonar? quem sabe, né? Você já É, saem daqui já vão para lá. Nós teremos estrear o programa Polêmica Espírita na RAI TV, né? Rede Amigo Espírita TV, RAI TV, que estreia hoje, né, às 8h30. Então, nós saímos daqui, já engrenamos lá, tendo o Paulo Neto como nosso companheiro, e vai falar sobre as reencarnações de Allan Kardec, um tema realmente nossa! bastante interessante. Ele escreveu o livro, né, que você prefaciou, né? Eu falei Foi, aqui. Pois é, exatamente. nossa, gente, vai ser muito interessante. Então, eu aconselho a vocês maratonar na Rai TV, tá? Irem lá assistir. Eu vou jantar daqui a pouco, eu vou jantar com vocês também, vou assistir, né? Mas eu queria que você desse a sua mensagem, né, final para o nosso público aí, suas considerações, né? Realmente esse é um tema muito amplo, né? É um capítulo bastante extenso, onde várias advertências são feitas, e que nós tenhamos realmente olhos de ver, sempre se utilizando de um senso crítico, não a crítica pela crítica, a crítica destrutiva, mas realmente estarmos atentos a indivíduos ou espíritos que se dizem muito iluminados, geralmente são muito orgulhosos, batem no peito, né, como se diz no popular, sobre as suas virtudes, e na verdade isso tudo geralmente é feito para encobrir as suas torpezas. Então, tenhamos cuidado, porque nós vivemos num mundo que não é, infelizmente, um mundo onde há a prevalência do bem. A gente vai se deparar volta e meia com coisas negativas. Beleza. Arthur, eu libero você, tá? Para sair da sala virtual e entrar na outra, e nós vamos estar lá com você no chat. E agradecemos a todos vocês. Eu quero só ressaltar aqui a Mônica Yoshimura, que fala que muitas vezes o nosso mentor tenta entrar em comunicação com a gente, mas a gente nem sempre está disposto a ouvir. Pode acontecer isso mesmo. O cara Exatamente. achou tão fantástico o guru que até o médium lá, né? Até o médium lá falou que era de luz e tudo, porque Pois achou é. fantástico e não quis nem saber de sintonizar com o mentor.
Então, boa live lá na Rai TV. Você está Obrigado, liberado para Isabela. sair da nossa sala virtual. Eu vou colocar uma prece, né, para finalizar a nossa live de hoje. Aguardo vocês lá. Jesus em casa. Ah, e outra coisa, antes da gente terminar. Semana que vem teremos o horário excepcionalmente, né? Entraremos no ar às 20 horas, porque teremos a nossa convidada Camila Fará, e ela só pode nesse horário, então entraremos um pouquinho mais tarde, mas aguardamos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Jesus em casa. O culto do Mestre em casa é novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece, a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria. Toda a névoa faz-se luz. Na casa fortalecida, por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor.